Olá, tudo bom? Então, se você não me conhece, eu sou Glaucio de Nascimento, ginecologista obstétrico, especialista em medicina fetal e também, com muito orgulho, preceptor da residência médica do Hospital Agamenon Magalhães. E hoje estou gravando esse vídeo como conteúdo para a programação da residência médica, conteúdo de bônus aí, que eu quero mostrar para vocês a minha dissertação de mestrado, que foi em 2007, tá bom? Então, vou apresentar ipsiliteris como eu apresentei na versão original lá de 2007, tá bom? Bom, o tema da dissertação de mestrado foi mortalidade feminina em idade reprodutiva no município do Recife, no período de 97 a 2004. O meu mestrado foi em medicina, com área de concentração em tocoginecologia, pela Universidade de Pernambuco, e meus orientadores, Dr. Rivaldo Mendes de Albuquerque e Dr. Olímpio Barbosa de Moraes Filho. Bom, por que eu decidi pesquisar sobre mortalidade feminina em idade reprodutiva? Bom, como ginecologista, naquela época, acho que eu tinha menos de 30 anos, inclusive, eu queria realmente descobrir por que as mulheres morriam e, como o ginecologista é o clínico da mulher, talvez ele tivesse um impacto importante na redução dessa mortalidade. Então, na minha cabeça, quando eu pesquisasse as causas de morte feminina em idade reprodutiva, de 10 a 49 anos, eu acharia que eu encontraria o câncer de mama e o câncer do colo do útero como principais causas básicas de óbito, e aí nós, ginecologistas, teríamos uma ação importante na prevenção dessas mortes, mas aí quando a gente fez o levantamento de mais de 5 mil declarações de óbitos, a realidade não foi essa. Então, vou compartilhar para literalmente dar início à apresentação. Primeiro, sobre gênero e idade reprodutiva, porque o que é essa população? Qual foi a população estudada? É a população de 10 a 49 anos, que corresponde a 472.430 mulheres, que corresponde, na verdade, a um percentual de 67,07% de todas as mulheres, 31% de toda a população. E sua importância se dá porque você tem como ter uma noção de como que está como é que é a característica de várias situações como condições de vida, condições de saúde e até um reflexo de toda a política de assistência à saúde da mulher. O que é que aconteceu ao longo do tempo? Quais foram as modificações ocorridas no comportamento da mulher? Essa mulher ela ficou mais independente e teve uma maior participação no mercado de trabalho, gerando hábitos e comportamentos mais masculinos, que, por sua vez, ocasionarem riscos para doenças crônicas, acidente e violência, o que era muito mais frequente no sexo masculino. Como avanço, houve uma queda da fecundidade, um aumento do nível educacional, que é refletido até hoje, em 2021, e uma participação no mercado de trabalho. Veja, antigamente eram muito comuns os obstetras homens nos plantões, e hoje a gente vê que é um grande percentual de obstetras, enfermeiros sempre foi também, mas é justamente o protagonismo da mulher, a maior participação nesse mercado de trabalho, e não é só na medicina, não, é em todas as áreas, graças a Deus. E também a própria organização política da mulher. Isso teve um impacto importante, um avanço importante, e, claro, a gente não tem conhecimento total sobre esse impacto sobre a saúde da mulher. A gente tem uma certa noção, mas não tem esse conhecimento total. Porém, nós tivemos retrocessos. Principal, manutenção das funções tradicionais. A mesma mulher que é chefe de família, que é responsável por muitas vezes trazer o dinheiro para casa, é a mesma mulher que cuida dos filhos, que cuida da casa. Então, você tem uma sobrecarga muito maior dessa mulher moderna. Como também, em nível de saúde pública, uma ausência de equipamentos sociais, sobretudo naquela época, em relação à creche, escola, e relações de gênero que são completamente assimétricas, continuam sendo aquela situação tradicional em que, apesar dessa mudança no comportamento da mulher, infelizmente, o homem ainda se coloca numa posição superior frente à mulher. E, além disso, existe possibilidade de modificações na mortalidade entre os sexos, ou seja, se a mulher ela tem um comportamento mais masculino, ela vai estar exposta ao estresse, ao cigarro,
ao acidente, à violência, essa mulher realmente pode ter mudança no perfil da mortalidade e ter uma maior mortalidade de causas que geralmente eram mais frequentes no sexo masculino. É importante o conhecimento sobre os principais agravos do grupo populacional para planejar intervenções políticas e de assistência médica. Como estudar morbidade é difícil, vai depender do diagnóstico, o estudo da mortalidade vai permitir identificar o perfil de saúde, o perfil das principais mortes, das principais doenças também que acometem esse grupo populacional, e aí, como eu já falei, permitindo também o estabelecimento de algumas políticas de saúde. Existe, ou existia naquela época, o conhecimento escasso sobre saúde materna e saúde feminina e idade reprodutiva, sobretudo em países em desenvolvimento. Bom, os estudos sobre mortalidade feminina começaram por John Grant no século XVI, século XVII, e a partir da mortalidade estabeleceram políticas de saúde, até porque é possível, através desse estudo, estabelecer condições de vida, condições de saúde, as esperanças de vida, e os artigos científicos falavam sobre os anos potenciais de vida perdido quando você tinha essas mortes por causas de mortes consideradas evitáveis. As mulheres em idade reprodutiva, então, elas são importantes porque, de maneira simples, corresponde a um terço da população. Tem a questão da mortalidade materna, que é um importante indicador de assistência à saúde, e muitas dessas mortes elas são completamente evitáveis. E a partir do reconhecimento da importância da mortalidade feminina e idade reprodutiva, ela corresponde ao indicador de saúde e de condições socioeconômicas, que, por sua vez, vão levar à avaliação e implementação de ações em saúde, políticas e sociais. Qual o objetivo geral do mestrado? Da minha dissertação do mestrado, determinar as principais causas de óbitos femininos em idade reprodutiva ocorridos em residentes no Recife no período de 97 a 2004. 2004 foram 8 anos de estudo. Os objetivos específicos eram estabelecer os coeficientes de mortalidade, a tendência temporal, o perfil sociodemográfico e as diferenças nas principais causas de óbitos em mulheres negras e brancas. Como metodologia, material e métodos, mulheres entre 10 e 49 anos, residentes no município do Recife, falecidas entre 1 de janeiro de 97 até 31 de dezembro de 2004. É um estudo descritivo de base populacional do tipo corte transversal, em que nós utilizamos o banco de dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde do Recife, e as declarações de óbitos digitalizadas foram 5.165 declarações de óbitos. Principais variáveis: perfil sociodemográfico. As variáveis foram faixa etária, 10 a 19, 20 a 29, 30 a 39 e 40 a 49. Local de ocorrência do óbito, se foi no hospital, domicílio, via pública, outros ou ignorado. Quem é o atestante? O local da residência de acordo com os distritos sanitários, raça, cor, estado civil, se é solteiro, se é casado, união consensual, entre outros, e a causa básica do óbito, que é toda da declaração de óbito, ela é traduzida do ponto de vista de saúde, de epidemiologia, né, de estatística, em relação à causa de óbito. Nós estabelecemos como os conceitos coeficiente de mortalidade, que é você calcular o número de óbitos, multiplicar por 100.000 e dividir pela população estudada, que aí você vai dizer que a quantidade de óbitos por 100.000 habitantes, né? Coeficiente de mortalidade feminina em idade reprodutiva, que é o geral dessa população estudada. O coeficiente de mortalidade feminina em idade reprodutiva por causas externas. Coeficiente de mortalidade feminina em idade reprodutiva por doenças infecciosas e parasitárias. Coeficiente de mortalidade materna, um pouquinho diferente de razão de mortalidade materna. Coeficiente de mortalidade feminina em idade reprodutiva por neoplasias. As mortes maternas, se eram diretas ou indiretas. CID-BR, CID-4C, que é quando tem 4 dígitos, e o CID-3C, que é quando você chega ao terceiro dígito. E a causa básica do óbito, que é o que a gente também vai estudar. O tipo de violência e o tipo de homicídio. Nós fizemos o processamento de dados pelo Excel, na época, 2003, o Tabuin. Também fizemos a análise estatística pelo EPINFO, pelo teste do QI quadrado. Aspectos demográficos, justamente, utilizamos os dados da Secretaria Municipal de Saúde, DataSUS,
e o Sistema de Informação sobre Nascido Vivo. O trabalho foi aprovado no Comitê de Ética do CISAM, o banco de dados foi cedido oficialmente pela Secretaria Municipal de Saúde do Recife, e esse trabalho respeita a Declaração de Helsinki. Resultados gerais. Coeficiente de mortalidade feminina em idade reprodutiva. Então, nós tivemos que o coeficiente de mortalidade feminina, para cada 100 mil mulheres, no período total foi de 130,15. No primeiro quadriênio, né, nos primeiros 4 anos, foi de 138,93, depois reduziu para 121,77. Se a gente comparar com outros estudos, o nosso coeficiente de mortalidade feminina e idade reprodutiva aumentou em relação ao trabalho do próprio Dr. Rivaldo Albuquerque, que foi de 111,17. Um trabalho comparando região semelhante, que foi o de Lilian Gominho, em 2005, foi de 108. Nossa mortalidade é maior do que a de Cascavel, maior do que a de São Paulo e maior do que a de Campinas, pelo professor Aníbal Faundes, e também pelo professor Rio Laurenti, na década de 90. Então, nossa mortalidade feminina e idade reprodutiva é bastante elevada. Quem são essas mulheres? Em geral, são mulheres que morrem quase em 48% na idade de 40 a 49 anos, muita atenção com essa faixa etária, que morrem em 81% dos casos no hospital, em 11% aproximadamente no próprio domicílio, são atestados pelo SVO em 28,38% dos casos, já que são causas evitáveis e precisam ser investigadas. 50% são consideradas mulheres negras, que aí a classificação é negra, branca, indígena, amarela e ignorada, com um percentual importante do ignorado aqui. E em mais da metade, 54% são mulheres solteiras. Então, 40 a 49 anos, morte no hospital, atestado pelo SVO, negras e solteiras. Esse é o perfil sociodemográfico. De acordo com o Distrito Sanitário, você consegue identificar que elas morrem mais no Distrito Sanitário 1, né? Que é de acordo com a mortalidade, né? E nem sempre você veja que a população feminina em idade reprodutiva é muito maior no Distrito Sanitário 6, que é o Sul, depois no Noroeste e no Sudeste. O Distrito Sanitário 1, que é o centro, você vai ter um maior coeficiente de mortalidade também reprodutiva, mortalidade feminina e idade reprodutiva, que é um local onde você tem um grande número de hospitais. Mas chama atenção a discrepância entre o máximo 188 e o mínimo, que é aqui de 110,53. Bom, principais causas de óbitos, né, principais grupos por CID-10. Então, nós temos que 30,90 aproximadamente das mortes ocorrem por neoplasias, então aquela ideia inicial que eu tinha de combater o câncer nessa população, mas doença do aparelho cardiorrespiratório, do aparelho circulatório, corresponde a 30% aproximadamente também. Causas externas, 22%, doenças infecciosas, 13,3%, 7,79% doença do aparelho respiratório, 2,12% sinais, sintomas e achados anormais, que é justamente a causa que não é identificada. E aqui chama atenção como que ficaria um trabalho bonito se a gente correlacionasse as causas de óbito agora no período da Covid, onde a gente vai ver um importante impacto da pandemia do coronavírus nas causas de óbitos de mulheres em idade reprodutiva. Ou não, é preciso testar essa hipótese. Bom, todas essas causas de morte, elas correspondem, no capítulo da CID-10, elas correspondem a 80,23% da população estudada. Bom, comparando com outros estudos, em geral, no Recife sempre ficou neoplasia, doença do aparelho respiratório, que é a nossa, né? De Albuquerque também, Dr. Rivaldo, exatamente a mesma coisa, só a quinta causa que ficou como doença do aparelho respiratório, a nossa, e a quinta causa deles ficou como mal definidas. Aqui, ó, aqui do aparelho respiratório. Isso denota que o nosso sistema de informação, ele melhorou. As causas mal definidas ficaram como sexta, agora, e não como quinta, como foi no caso do trabalho do Dr. Rivaldo Mendes Albuquerque. Na população semelhante, Camaragibe, foram doenças do aparelho circulatório, para depois ter as neoplasias. Causas externas continuaram em terceiros,
doença do aparelho respiratório em quarto e algumas doenças infecto-respiratórias em quinto. E em Cascavel, no Paraná, causas externas foram a primeira causa de mortalidade, doença do aparelho circulatório, neoplasia, causas mal definidas e algumas doenças infecto-parasitárias, o que denota a diferença entre as diversas populações estudadas, correlacionando os estudos sobre mortalidade feminina e idade reprodutiva. Bom, em azul escuro, a mortalidade por neoplasia oscilando um pouco, mas sempre ocupando o primeiro lugar, depois segundo, depois primeiro, e passando a primeiro novamente. Doenças do aparelho circulatório alternando na primeira causa de óbito de mulheres em idade reprodutiva. Aqui, causas externas sempre como a terceira causa de óbito. Veja como ela oscila, né? Aqui você vai ter, ó, de um pouco menos do que 20, né? Talvez 17, passando a 25, né? Óbitos, né? Por 100 mil mulheres. Doenças infecciosas e parasitárias entre a quarta causa de óbito e as doenças do aparelho respiratório, ó, um acréscimo, uma tendência à diminuição. Ó, que interessante. Talvez tenha a ver com a política de tratamento da própria tuberculose, quem sabe. Bom, correlação da frequência das principais causas de óbito entre as raças negra e branca, aí você vai ver que neoplasia percentualmente mata mais mulheres brancas, doença do aparelho circulatório não escolhe raça, causas externas escolhe raça demais, então as negras morrem muito mais do que mulheres, mais do que 2 vezes, e é um percentual bem significativo, bem como de causas por neoplasias. Doenças infecciosas e parasitárias basicamente acometem os dois grupos, as duas raças. Doença do aparelho respiratório também. E gravidez, parto, as mortes maternas, elas não são estatisticamente significantes na nossa população estudada, mas chega muito próximo, né, do P de 0,05. Então, chama atenção, sim, essa particularidade das neoplasias, em que morre por neoplasia mais mulheres brancas do que negras. E causas externas, morrem muito mais mulheres negras do que mulheres brancas. E a particularidade da mortalidade materna em relação à raça. Isso denota a distância, né, socioeconômica dessas duas populações. Quando nós comparamos aqui as principais causas de óbito pelo CID-BR, e aqui nós pegamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, são 20. As 20 principais causas de óbito, elas correspondem a 71,3% dos casos. E aí chama a atenção justamente as causas relacionadas aos homicídios, como principal causa de óbito, um percentual importante das doenças virais, dos acidentes de transportes, da neoplasia maligna do colo do útero, tuberculose, pneumonia, doenças hipertensivas, diabetes mellitus, lesões autoprovocadas voluntariamente, doenças reumáticas do coração, leucemia e outras mortes obstétricas diretas, todas essas causas de óbitos, elas são consideradas evitáveis. E essas causas de óbitos, em relação às mortes mal definidas, o percentual foi pequeno, menor do que o trabalho de Albuquerque e de Cardoso, o que, mais uma vez, correlaciona o sistema de informação nosso, ele é um sistema bastante fidedigno e confiável. Passando agora para estudar as causas externas de mortalidade, nós temos que houve uma diminuição da mortalidade por causas externas, de 24,09 para 20,74 nos dois quadriênios, com um coeficiente geral de 22,38. Em relação à correlação com os outros trabalhos da época, esse coeficiente ele foi maior do que o trabalho de Dr. Rivaldo, em 94, foi semelhante ao de Campinas, foi um pouquinho maior do que o de São Paulo, foi menor do que o de Cascavel e foi maior do que o Brasil. E qual a particularidade da mortalidade por causas externas? Aí, ó, maior percentual entre 20 a 29 anos, mulheres que morreram no hospital, no Instituto Médico Legal, que foram atestados os óbitos, solteiras e negras, mais uma vez com um importante percentual desse perfil sociodemográfico. Ocorreram, né, na população muito mais no Distrito Sanitário 1, né,
população residente no Distrito Sanitário 1, que é o centro, que é onde você vai ter um maior risco de violência, mesmo que não seja a população maior, né? Em segundo lugar, o Distrito Sanitário 6, Distrito Sanitário na região sul, e em terceiro lugar, na verdade, não em terceiro lugar, né? Na verdade, em último lugar, o Distrito Sanitário 2, que é o norte, com um menor percentual, um menor coeficiente de mortalidade e feminilidade reprodutiva por causas externas. Então, isso aqui pode traçar um paralelo para dizer que, se você mora no Distrito Sanitário Norte, você tem um risco bem menor de morte por causas externas. E agora, o principal impacto, né? Que é justamente os tipos, né? As causas básicas, né? Homicídios, 49%, acidente de transporte, 23%, suicídios, 10,02%, outros acidentes e outras violências. Quando a gente compara os outros trabalhos, veja só, que impacto. Os homicídios, eles foram quase que o dobro em relação à população estudada do próprio Recife por Dr. Rivaldo Mendes Albuquerque, né, no período de 92 a 93. Foi mais do que o dobro do que em Cascavel e foi quase que o dobro em relação ao Brasil. Então, a população feminina em idade reprodutiva no Recife, ela está muito mais vulnerável à morte por homicídios. E isso foi justamente o que me motivou, porque foi uma ducha, né, de água fria, porque eu pensava que as mulheres morriam de câncer, né, e que dava para evitar essas mortes, quando na verdade elas morriam de causas externas e na verdade como principal causa básica do óbito justamente foram os homicídios. Isso teve um impacto importante até na minha prática médica. Por isso que hoje eu, inclusive, faço pergunta para todas as mulheres na primeira consulta se ela já sofreu algum tipo de violência física ou sexual. Acidentes de transporte. Veja, por acidente de transporte, o coeficiente ele diminuiu. E também, comparado com a população de Cardoso, também diminuiu quase um terço em relação lá a Cascavel. Lá eles morrem muito mais por acidente de transporte. É a primeira causa de óbito, como também é a primeira causa de óbito no Brasil de morte feminina em idade reprodutiva. A particularidade de morrer mais por homicídio em Recife, né, é essa particularidade de nossa cidade, infelizmente, ter esse padrão de violência. Suicídio, nosso índice também de suicídio, ele praticamente é o mesmo em relação ao trabalho em Recife, do Dr. Rivaldo, ele é menor do que em Cascavel, e ele é um pouquinho maior do que na população do Brasil. Então, as causas externas, olha o que aconteceu. A acidente de transporte teve uma tendência à diminuição, enquanto os homicídios uma tendência à elevação, variando bastante, de 10 a 14, chegando até aqui de 9 até, praticamente de 9 até 15, né? Enquanto que os suicídios, ele variou pouco. Principal causa de óbito, agressão por disparo de arma de fogo. Bom, falando um pouquinho agora sobre os óbitos maternos, nós temos o coeficiente de mortalidade materna por quadriênio, certo? E aí a gente vê que houve uma diminuição em relação aos dois quadriênios, certo? E aqui é por 100 mil nascimentos, tá bom? Na verdade, poderia ser chamado da própria razão de mortalidade materna, ok? A média no período foi de 69,61 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos, um número menor do que o próprio Recife, por Albuquerque, por Aurélio Costa também, e pelo próprio Rui Laurenti, no Nordeste, e também, só que maior do que o Sudeste, né, denotando uma diferença entre a região. Esses óbitos maternos ocorreram 95% no hospital, atestado por SVO em 48%, mulheres, mais uma vez, negras e solteiras, e residentes no Distrito Sanitário 6. Um importante percentual de morte materna quando a idade é de 40 a 49 anos. Veja só, 414
30 a 39, 129, enquanto nas mulheres mais jovens, o risco ele é menor. O óbito obstétrico direto correspondeu a 62,68% e o indireto 37,32%. Quais as principais causas de óbitos diretos? Distúrbios hipertensivos, distúrbios hemorrágicos e infecção, a tríade maldita, né? Hipertensão, hemorragia e infecção. Só que o distúrbio tromboembólico foi igual aos quadros de infecção, complicações de abortamento, infelizmente, corresponderam a 7,87% dos óbitos, classificadas em outra parte, com o mesmo percentual. Gravidez ectópica, ainda mulheres morrem por gravidez ectópica e até por mola e datiforme. Quando se fala dos óbitos obstétricos indiretos, veja que interessante, 43,4% doenças do aparelho circulatório, 16,98% doenças infecciosas, 15,09% doenças do aparelho respiratório, no mesmo percentual doenças do aparelho digestivo, outras e transtornos mentais. Daqui a importância de a gente, inclusive, chamar a atenção do nosso serviço, Hospital Agamenon Magalhães, como referência em cardiopatia e gravidez. E aí a gente tem que ressaltar sempre a figura do Dr. Alexandre Lucena, que é um orgulho nosso, do nosso serviço, e também do Brasil, como um grande colaborador do estudo da cardiopatia na gravidez, como também temos outros colegas, como o Dr. José Coutinho, que também dá suporte às nossas gestantes. E um grande time de cardiologistas lá do nosso serviço. Bom, passando agora para os principais causas de óbitos, independente de ser direto ou indireto, a principal causa, 26,7%, hipertensão. Segundo lugar, cardiopatias, doenças do aparelho circulatório. Terceiro lugar, hemorragia. E quarto lugar, infecção. Então, muita atenção para as doenças cardíacas. Em seguida, distúrbio tromboembólico e doenças infecciosas, e por aí vai. Então, a importância das doenças cardíacas na gravidez. Passando para as doenças infecciosas e parasitárias, variou pouco, mas saiu o coeficiente de 14,2 para 12,4, diminuiu, e tinha que diminuir mesmo, só que ainda assim muito mais elevado. A mortalidade são uma vergonha, né? Porque as doenças infecciosas, em geral, são completamente evitáveis. Nossos índices sempre foram maiores do que todos os estudos, sejam em Recife, Campinas, Cascavel, ou até mesmo no próprio Brasil, pegando os dados do DataSUS. São mulheres, mais uma vez, na faixa etária de 40 a 49 anos, em 38%, óbitos que foram ocorridos no hospital, atestado pelo SBO em 38%, mulheres negras e solteiras. Nesse caso, mais uma vez, o Distrito Sanitário 1, representando o maior coeficiente, onde muito provavelmente as condições de vida dessa população são menores, e o Distrito Sanitário 4, estabelecendo um padrão de destaque nas doenças infecciosas, e isso vai permitir um estabelecimento melhor de políticas de saúde para determinado distrito sanitário. Quais as principais causas de óbito? Doenças virais, tuberculose, doenças intestinais, outras doenças, helmintíase, você veja que ainda morre por helmintíase, e doenças transmitidas por artrópodes. Separando as duas principais causas, doenças virais, em geral HIV, e tuberculose, a gente vai ter uma tendência à diminuição da tuberculose e uma tendência ao aumento do HIV. Na verdade, das doenças virais, dentre as quais o HIV. Na nossa realidade de 2021, aí vai mudar, né? Porque não vai ser o HIV, vai ser o coronavírus, certamente. E a mortalidade por neoplasia, ela foi a que variou pouco, né? Você tem uma diminuição, mas uma diminuição muito inocente, e mesmo assim essa diminuição nos coloca numa situação muito pior do que o próprio Recife, em 92, 93, do que Campinas, Cascavel e do que do próprio Brasil. E lembrar que isso é o coeficiente, não é o percentual. Porque, em geral, você pode dizer, não, mas quando a mulher vai morrer mais de câncer quando você conseguir diminuir os óbitos evitáveis. É verdade, mas esse coeficiente ele é calculado por 100 mil habitantes, né? Então, não 100 mil mulheres de idade reprodutiva. Então, não condiz com essa falácia aí de que o coeficiente vai ser maior quando você diminuir as causas de óbitos por doenças não neoplásicas, por exemplo.
Mais uma vez, mulheres entre 40 e 49 anos, óbitos no hospital, que foram atestados pelo médico atendente e não pelo SVO, né? Obviamente, por ser mulheres que, em geral, são mais assistidas, solteiras e negras, em sua maioria, mais de 50,2% de mulheres negras. Mais uma vez, o Distrito Sanitário 1 como principal local do coeficiente de mortalidade por neoplasias, o Distrito Sanitário 4 menor, mas não tem uma variação tão grande do que as outras patologias. Principais neoplasias, por causa específica de óbito, neoplasia do útero, do ovário, da vulva e da placenta. Então, do útero, importante. Neoplasia da mama, que é considerado dificilmente evitável, ficou em segundo lugar. Então, 44% dos óbitos são de patologias de nós, ginecologistas. Então, continuamos um papel importante na prevenção dessa mortalidade, ou pelo menos no diagnóstico e tratamento precoce dessas patologias. Tendência temporal, e veja como modificou, né? A mama teve uma diminuição, depois aumentou, e uma tendência à diminuição. O colo do útero, uma tendência à diminuição. E a neoplasia do ovário meio que oscilou um pouco, né? Os principais tipos por faixa etária, 10 a 19 anos, as doenças do tecido linfático, hematopoético, depois ossos e cartilagens, correspondendo essas 5 principais causas a 75,4% da população, de 10 a 19 anos. De 20 a 29, continua as neoplasias do tecido linfático, depois dos órgãos digestivos, órgãos genitais, mama, e neoplasia dos órgãos e do sistema nervoso central, correspondendo a 80,4%. De 30 a 39 anos, aí muda, ó. Agora já são as neoplasias dos órgãos genitais femininos, depois da mama, depois dos órgãos digestivos, tecido linfático hematopoético, olhos, encéfalo e outras partes, correspondendo a 81,67%. E muda, né? Antes era o colo do útero, e aí o câncer de mama ultrapassa o câncer do colo do útero, representando a principal causa de óbito de mulheres entre 40 a 49 anos, depois os órgãos genitais, depois órgãos digestivos, tecido linfático hematopoético e neoplasia do aparelho respiratório, correspondendo a cerca de 85% aqui o papel do câncer de pulmão e a possibilidade de você reduzir essa mortalidade por neoplasia do pulmão, maligna do pulmão, pela diminuição do consumo do cigarro. Principais conclusões e recomendações da dissertação de mestrado. Nós apresentamos, infelizmente, elevados coeficientes de mortalidade quando correlacionado com os principais trabalhos daquela época, um predomínio de negras, solteiras, e na faixa etária de 40 a 49 anos, exceto as causas externas e os óbitos maternos. Importância do preenchimento da ADO, uma atenção especial para o Distrito Sanitário 1, onde as causas desses óbitos evitáveis foram muito mais frequentes, os coeficientes foram bem maiores. As causas evitáveis, como homicídios, acidentes de transportes e suicídios, mortes maternas, HIV e tuberculose, bem como neoplasia do colo do útero, precisa ser melhor estudada e prevenida. A partir desse trabalho, desses resultados, a gente pode determinar algumas implementações, algumas ações em saúde para a melhoria das condições de vida e o que eu chamo de tocoginecologia social, que é o que hoje, na verdade, eu chamo de ginecologia integrativa e funcional, né? É você olhar a mulher como um todo, entender essa vulnerabilidade, essa exposição para essas diversas causas de óbito. Bom, para finalizar a dissertação de mestrado, a última imagem fala do movimento feminista, das negras, que tem um papel importante aí na nossa política, na música, e por que não? E são essas mulheres que são mais vulneráveis e que precisam ser muito mais estudadas. Então, para você da residência médica, esse tema da parte epidemiológica é um tema que eu me interesso, inclusive fica à disposição na orientação. Um tema bacana, em breve eu devo gravar também a respeito de como a gente pode pegar esse banco de dados do SIM e do SINASC, correlacionar esses óbitos, tá? A gente pode ter inúmeros trabalhos, e trabalhos importantes, onde você vai ter uma clareza maior por que as mulheres morrem, e a partir
sabendo por que elas morrem, você pode estabelecer medidas que podem ter impacto tanto nas condições de vida como principalmente nas próprias condições de morte. Lembrando que quando uma mulher morre, é uma família que é completamente destruída, infelizmente, é uma tragédia, independente de tudo, até porque a gente espera que realmente as mulheres morram muito menos e que nossa tocoginecologia ela seja aplicada não apenas para a identificação específica das doenças do nosso do nosso sistema reprodutivo, mas na verdade como você encarar uma mulher como todo esse ser humano que é o corpo físico, mental, espiritual e você levar algum impacto. Afinal de contas, a consulta ginecológica ela pode ser importante até para você diminuir, estabelecer a diminuição do próprio risco. Eu tenho uma pergunta que é bem difícil de se fazer no consultório, como até falei na apresentação, que é: já sofreu algum tipo de violência física ou sexual? E vocês muitas vezes vão ser impactados com diversas respostas e, na verdade, a gente pode ter um papel importante. Quem sabe alguma dessas mulheres a gente pode indiretamente contribuir para a diminuição do risco de homicídio ou da própria causa externa, que a gente sabe que diminuiu através das leis do uso do cinto de segurança, como a de não ingestão de bebida alcoólica, ou da própria mulher vítima de violência. Hoje nós temos o sistema, o serviço de apoio à mulher vítima de violência, né, o Vilma Lessa, como também a gente deve estabelecer medidas preventivas para entender essas mulheres que estão mais vulneráveis. E, obviamente, jamais esquecer das nossas doenças ginecológicas, principalmente relacionadas ao câncer, e tem um aspecto importante em relação à questão da raça, que infelizmente nós constatamos que são as mulheres negras e solteiras que estão mais vulneráveis a essas mortes, que são justamente correspondem à população mais vulnerável. Então é isso, fico à disposição. É um tema apaixonante, já estou com vontade de correlacionar essa dissertação de mestrado para o banco de dados do DataSUS. Hoje, o banco de dados ele é muito mais fácil de você conseguir. Naquela época, era uma burocracia imensa e nós temos programas hoje. O próprio Tabuin ele permite um melhor raciocínio aí desses dados, uma melhor correlação, permitindo até a identificação automática através de cálculos do próprio programa desses coeficientes de mortalidade. Então, é isso para conhecer essa mulher, para permitir que essa mulher viva mais. É importante a gente conhecer as principais causas de óbito e estabelecer medidas de ações públicas para que essas mulheres não morram mais. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.